Queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual, Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens, entradas de luz, RGE e Coprel, linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega, Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia, 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem. Colbeck. No escritório a companhia é. Colbeck. Uniformes com qualidade é. Colbeck. Com design e exclusividade. Não importa a sua profissão. O visual não tem comparação. Pra ser perfeito na apresentação, Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração do Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Jesus prepara os seus discípulos para a despedida, pois deve retornar para junto de Deus. Ele promete preparar um lugar para nós na casa do Pai e nos convida. Não se perturbe o vosso coração. Animados pelas palavras consoladoras de Cristo, permaneçamos firmes na fé e testemunhemos ao mundo a luz maravilhosa de Cristo, que é caminho, verdade e vida, cantando. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmão, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo. Vocês que nos acompanham, nós aqui, unidos no amor que congrega, que nos une, que nos faz com que procuramos cada vez mais estar em sintonia com Ele, com o Senhor. É Jesus que nos ensina, que nos fala por meio da sua palavra. É Ele que nos fortalece por meio do seu corpo e sangue que comungamos na Santa Eucaristia. Estamos já no 5º domingo da Páscoa, nos encaminhando para o dia da Ascensão de Jesus, a sua volta ao Pai. E a Igreja, sim, continua fiel à missão recebida desde o seu princípio, de propagar, anunciar, proclamar a presença de Jesus no meio de nós até o final do tempo. Não chegou ainda, então a nossa missão continua. Vamos ser fiéis a essa missão e todas as vezes que nos afastamos dos caminhos do Senhor, não obedecemos aos seus ensinamentos, acabamos pecando. Por isso, ao iniciar da Santa Missa, queremos fazer o nosso ato penitencial, reconhecendo as nossas faltas, os nossos pecados. E humildemente peçamos perdão ao Pai, cantando. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, nosso povo é santo, mas também é pecador. Nosso coração de Pai sabe perdoar. Nosso coração de Filho sabe perdoar. Nosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, de nós, ó Senhor. Tende piedade, nosso povo é santo, mas também é pecador. Nosso povo é santo, mas também é pecador. Nosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A luz maravilhosa de Cristo, que é caminho, verdade e vida. Queremos louvar e glorificar a esse Deus que tanto nos ama, cantando. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis juntos do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor,
Oremos. Coloquemos nas mãos de Deus as nossas intenções, as intenções da igreja, as intenções das nossas famílias, as pessoas mais necessitadas, famílias enlutadas, nossos doentes. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos a palavra que nos dá a conhecer o caminho do seguimento de Jesus. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletas do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos nesta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, e na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele fez merece fé. Deus ama o direito, a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daqueles que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho cantando. Vivamos com grande alegria a Páscoa do Senhor. Surgiu para nós novo dia, cantemos seu louvor. Aleluia, cantemos com amor. Aleluia, cantemos seu louvor. Vivo está, mudou para todos a sorte, a vida não morrerá. Aleluia, cantemos com amor. Aleluia, cantemos seu louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim.
Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando, como eu já tinha falado no início, do dia da Ascensão. Jesus vai começando a se despedir dos seus discípulos. O evangelho que nós ouvimos hoje foi dito por Jesus, o último discurso dele, naquela quinta-feira santa. Então ele prepara os discípulos, dizendo que a sua hora está chegando. Os discípulos ficam tristes, a Bíblia usa a palavra perturbados. Como é que vai nos abandonar agora e como, né? Aquela tristeza que cada um sente quando um ente querido está prestes a partir. E Jesus é Ele mesmo que consola os seus discípulos, né? Nem morreu ainda, mas já está consolando eles, dizendo que Ele volta para a casa do Pai. Então Ele explica para nós, nos dá um sentido o que é a vida e o que é a morte. Somos todos passageiros. Jesus diz, eu vim do Pai e volto para o Pai. É assim também nós. Então a morte é descrita não como um castigo, uma parede, o fim de linha. Pelo contrário, Jesus diz que a morte é uma porta. Uma porta que nos leva para junto do Pai. E Ele vai antes de nós, depois Ele voltará e vai nos levar consigo. Pois Ele gostaria, o desejo dele, que aonde Ele estiver, nós também com Ele estejamos. Esse é o desejo, e a possibilidade desse desejo se realizar depende única e exclusivamente de nós. Não é dele. Ele tem o propósito. Que nem num casamento. Não basta que o noivo queira casar com a noiva. É necessário que a noiva também tenha o mesmo desejo. É assim também a salvação. Não basta que Deus queira nos salvar, se nós não o quisermos. Então, este é a grande realidade da fé. Então, a palavra fé, o que significa? É a nossa aceitação, é o nosso consentimento. Jesus insiste hoje, mas você não acredita em mim? Se você acredita, está dentro. Agora, se não acreditar, paciência, está fora, meu irmão. Não tem caminho de meio. Ou é ou não é. Ou é dentro ou é fora. Não tem outra opção. É Jesus quem diz. Só não acredita, só não entende quem não quiser. Até eu que não sou tão inteligente, entendi. Imagina vocês que são os tops. É claro que é assim. Então Jesus diz e nos alimenta, nos sustenta, nos encoraja a colocar verdadeiramente a fé, a confiança no Senhor. O que é ter fé? É confiar. A criança, quando o pai coloca a criança na mesa e diz, meu filho de 2 anos, pula. O filho pula. Ele não pensa no perigo, não pensa que o pai pode se esquivar e fazê-lo cair. Pelo contrário, o filho acredita e pula. Quando tem 2 anos, quando tiver 10, ele já começa a questionar um pouquinho. Será que o pai está de sacanagem comigo? Né? Mas a fé de uma criança é aquela verdadeira. Ele sabe que o pai não vai abandonar. Isso é a fé, é a confiança. Confiar em Deus significa confiar em Deus, não duvidar.
Quantas vezes Jesus puxou a orelha dos seus discípulos justamente pelo fato de terem duvidado? Mas como sois lento em entender, como a vossa inteligência é curta, por que duvidaste? Eu já falei, eu já mostrei. Hoje ele diz, se vocês não acreditam com minhas palavras, acreditam com as coisas que eu fiz, vocês viram. Não foram outros que disseram, vocês viram todas as obras que eu fiz e ainda não acreditam? Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Então, hoje, depois de 2000 anos, a proposta é a mesma. Nada se tirou da palavra de Deus, nada se acrescentou, porque Deus não muda, é imutável. Ah, mas eu queria mais uma prova. Não vai ter outra prova. Ah, então eu só quero ver Deus. Felipe, eu e Deus somos um. Você está tanto tempo comigo, ainda não me viu, cara? Até Jesus quase perde a paciência com eles e com nós. Por que duvidamos? Houve uma mensagem na internet, seja quem for, isso é verdade. Porque, eu vi na internet, é fake news, mas eu acredito. E quando falo o evangelho, daí eu não acredito. Mas que tipo de fé é essa? Jesus questiona. Então, é essa a nossa realidade. Então Jesus diz que ele vai voltar para o Pai, não vai nos deixar sozinhos, o Espírito Santo virá no meio de nós e que na casa do Pai vai ter muitas moradas. E essas moradas que Jesus fala, não está falando da casa do Pai lá no céu. Lá no céu nós sabemos que desde o início da criação as nossas moradas já estão reservadas, preparadas. Não é Jesus que vai ter que agora arrumar as caminhas para nós no céu, fazer uma faxina. Não é esse tipo, não é um quarto, não é uma suíte, não. Quando ele fala da casa do Pai, ele está falando da igreja. Aqui na igreja existem muitas moradas, ou seja, existem muitos ministérios, tem cantores, leitores, do batismo, pastoral, isso, visita, tem lugar para todo mundo. Tem lugar na igreja para todo mundo fazer a sua missão e todas as moradas, todos os trabalhos, todos os ministérios são igualmente dignos. Não existe primeira ou segunda classe. É ali que Jesus quer ver os seus discípulos, os candidatos do céu. Porque é na comunidade, na casa de Deus, que as pessoas vão sendo introduzidas nas realidades divinas. E aqueles que não gostam da igreja não podem ir para o céu. Não tem como. Por que não? Porque na igreja você fala em Deus. No céu é a casa de Deus. Se você não gosta da casa de Deus, como é que vai ir para o céu? Não tem como, playboy. Então, não tem como. É você que se coloca de fora. É isso que Jesus está dizendo. Então, se você na casa do Pai, aqui na igreja, onde a palavra de Deus é anunciada, onde os cantos de louvores a Deus são cantados, onde a Eucaristia, que é o corpo de Deus, é dado, você não quer, você recusa, não aceita, como é que tu vai se candidatar para ir para o céu, onde é só isso que tem lá, homem? Não vai. E mesmo se quiser, não vai ser aceito. Não porque eu não quero, porque você não vai conseguir. Porque para ir para lá, Jesus que diz, não fui eu, só estou repetindo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E o caminho não é uma estrada, uma BR, uma RS, uma... Não. O caminho é uma pessoa. Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Quantas vezes você vai procurar Jesus? Por dia, por semana. Se você vai observar, muita gente procura muito mais o gerente do banco, o bar, outras coisas piores por aí, do que Jesus. Cada um acha o que procura, quem procura acha. Se você procura Jesus, Jesus será encontrado, mas se você não está nem aí com Jesus, como muita gente, paciência. Sempre foi assim. Jesus sabe que o seu povo é um pequeno rebanho. A salvação, como ele mesmo disse, existe lugar para todo mundo, mas se você não quer, paciência. A liberdade, o livre-arbítrio que Deus nos deu desde o dia da criação permanece hoje e sempre. Não vai mudar, vai ser sempre assim. No tempo de Noé também foi assim. Uma família se salvou, paciência. As outras que se lasquem, mas não porque Deus quis. Eles se voltaram contra.
E hoje, então, esse discurso de Deus, dito por Jesus, vem reforçar esta mesma ideia. A morte como uma passagem, uma alegria. E como é bom quando a gente vai atender um velório, fazer os ritos fúnebres, quando a pessoa é uma pessoa de fé. É uma dor, sim, pela partida, pela separação do ente querido. No entanto, há uma grande consolação sabendo que este ente querido vai direto para o céu, porque foi uma pessoa de Deus. Pessoas de Deus são atraídas por Deus. A pessoa de Deus, quando morre, não terá dificuldade de reconhecer a voz de Jesus, o bom pastor, diante de tantas outras vozes, porque o seu ouvido já estava acostumado aqui na terra. É como quando a gente recebe uma ligação telefônica, é a tua mãe, teu pai, teu namorado, tua esposa, pessoa íntima a você ouve o telefone, não pergunta quem é. Tu sabe quem é, tua mulher, teu filho, tua filha. É uma pessoa da tua relação. Mas quando é uma pessoa desconhecida, você não conhece, pergunta, mas quem é? Não estou sabendo. Essa mesma experiência nós vamos ter depois da morte. Entre tantas as vozes, nós temos que reconhecer a voz de Jesus. Mas eu não habituei o meu coração, o meu ouvido a essas palavras, a essa voz. E eu não vou saber reconhecer. Então quem está sem condições de reconhecer, a palavra diz, está perdido. O que é a perdição? É estar perdido. Não sabe para onde ir. Só que daí ninguém pode te ajudar. Então, o momento da salvação, da conversão é agora, enquanto estivermos vivos. E Jesus vem nos insistir sobre isso. A alegria dele. E ele veio com essa função. E ele diz, agora a minha função física, o dogma da encarnação, Jesus, que era espírito, tomou um corpo, uma carne, se fez carne e habitou entre nós por um tempo determinado, 33 anos, pouco, mas foi o suficiente para realizar a sua função, a sua missão. E quando ele voltou para o Pai, ele já sabia, não voltou triste, pelo contrário, voltou feliz. Ah, graças a Deus, né? Pois é, eu também falei, então, que bom que eu posso voltar para casa. Meu Deus, aqui dá um caos nessa inflação, essa corrupção, essas mentiras. Então, saiu queimando o pneu para voltar para o céu. Pois é, então, que alegria poder voltar para casa do Pai, porque aqui ninguém aguenta. Pois é, então assim também nós, ter essa alegria, não cair num buraco, o destino daqueles que creem é a salvação. Isso nós ouvimos claramente na segunda leitura. É a carta de São Pedro, é um discurso que São Pedro, o primeiro papa, o discípulo de Jesus, que tomou a liderança da igreja, escolhido por Jesus, ele depois do Pentecostes, ele faz um discurso para todos aqueles que estavam ali, mostrando a importância do batismo. E ele diz, foi lido agora, só vou repetir umas palavras para não dizer que o padre está inventando coisas. Ele diz, olha o que ele fala, aproximai-vos do Senhor. Aproximai-vos do Senhor. Não do bar, não do banco, não da boate, não, é do Senhor. O Senhor foi rejeitado. Foi naquele tempo, continua sendo, tá bom, paciência, ele foi rejeitado. No entanto, ele que é a pedra angular. É ele que vai trazer a salvação, não existe outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Depois ele continua dizendo, esta salvação é dada para aqueles que têm fé, que acreditam nele. Então, sempre existe a contrapartida. A salvação não cai do céu. Existe e exige o nosso consentimento. Então a fé é eu, primeira pessoa, que digo sim, eu aceito. E não é de boca para fora. A fé não é falada. A fé é vivida. Jesus ensina dizendo assim, é pelos frutos que conhecereis a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Ah, mas que a árvore é boa, eu quero ver, me mostra o fruto. Ah, mas olha como ela é bonita, olha como a florzinha dela é vermelhinha. Não quer dizer nada. Ah, mas ela tem uma casquinha bem grossinha, não quer dizer nada. Eu quero ver o fruto. É pelo fruto que sabeis se a árvore é boa. Assim também a pessoa. Ah, mas ele fala tão bonito. Ah, ele canta tão bem. Ah, e os olhos dele, né? Aparência. Se depois não trouxer um comportamento, uma vivência, tudo aquilo é fachada, é palha. O vento leva.
Então não vamos ser ingênuos, acreditarem em oba-oba, grito para cima e para baixo. Então eu só vou terminar esse discurso sobre a salvação que Jesus começou, agora na carta de São Pedro. Ele diz, esta pedra, Jesus Cristo, foi rejeitada, mas aqueles que creem em Jesus, por isso ele está pedindo, vocês todos, vamos nos aproximar dele, porque é ele que pode nos salvar. Agora, para alguns, se torna a pedra angular, ou seja, aquela que nos dá o sustento da nossa casa. A casa de Deus, a igreja, está construída nesta pedra angular chamada Jesus. Quem está nela, por ele será protegido, será salvo. Mas ele continua dizendo, mas ao mesmo tempo, esta pedra angular, para muitos será uma pedra de tropeço, que faz cair. Que faz cair. E esta pedra faz cair. E nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Ou acolhe, ou não acolhe. Ah, eu sou mais ou menos. Não existe. Esse mais ou menos é uma invenção nossa, que infelizmente não está no dicionário de Deus. Ou é, ou não é. Ou acolhe, ou não acolhe. Eu sou católico, mas não sou praticante. Não é católico. Ah, eu vou na missa uma vez por ano. Não é. Não vai. É tempo perdido, nem vai então. A minha namorada, eu visito ela uma vez por ano. Perdeu, já foi. O vizinho já pegou. Claro, ninguém fica. Isso não é amor. O amor exige fidelidade, exige presença. Para Deus não é diferente, meus queridos. Então não vamos nos iludir. E terminando com as palavras da primeira leitura, como são bonitas essas palavras. A comunidade que cresce, cresce, e tem problemas, existem, mas vem soluções. Problemas sempre temos, sempre teremos, pois onde estão homens e mulheres, eles existem. Se não existirem agora, virão depois, não se preocupe. Mas para todo problema existe uma solução. Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que faça crermos de verdade, para não perdermos essa oportunidade única de sermos membros da casa do Pai. Tomar posse da morada que para nós foi preparada desde o início da criação. Com certeza é bem confortável, mais do que a tua casa e muito mais do que a minha casa, querida. Renovemos assim a nossa fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, animados pela palavra de Deus, dirijamos a Ele as nossas súplicas, dizendo juntos, Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece. Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece. Pela nossa Arquidiocese de Passo Fundo, pelo clero e todos os fiéis, para que sejamos testemunhas de Cristo, caminho, verdade e vida. Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece. Pela vida consagrada na Igreja, para que a vivência de seus carismas traga ao mundo a esperança no reino de Deus. Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece. Pelas famílias, para que cultivem em seus lares as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece. Pela paz entre as nações, para que os líderes mundiais empenhem-se na vivência de uma fraternidade social. Cristo, Rei da Glória, atendei a nossa prece.
Mais uma vez recordamos também as intenções de cada um de vocês que nos acompanham, pelas crises de fé, pelas nossas dúvidas, nossas fraquezas. Recordamos as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, nossos doentes, aqueles que realmente mais precisam de nossas orações. E pedimos tudo isso ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto ao pão e o vinho, queremos ofertar a vida, ofertar a nossa caminhada nessa semana vindoura, cantando. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam o Senhor. Hosana nas alturas, hosana e louvor. Hosana nas alturas, hosana e louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Que Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Rodolfo, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, nossos parentes, amigos e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. E com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento de recebermos esse Cristo Eucarístico, para que Ele possa sempre viver entre nós, cantando. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmãos, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo e é o Rei vencedor. O céu e a terra lhes cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Da terra do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro reino do amor. Aleluia, aleluia. É o dia da graça, a Páscoa da vida. Venceu a aliança por Deus garantida. Aleluia, aleluia. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Então nós. que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu
queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual. Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens. Entradas de luz, RGE e Coprel. Linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega. Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia. 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem. Colbeck. No escritório a companhia é. Colbeck. Uniformes com qualidade é. Colbeck. Com design e exclusividade. Não importa a sua profissão. O visual não tem comparação. Pra ser perfeito na apresentação, Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo.